esta família Bolsonaro realmente não tem jeito. É a estupidez personificada e reunida numa só família. A mais recente declaração de Dudu Bananinha, festejando o fato da Assembleia de El Salvador ter dissolvido o Supremo Tribunal Federal, ter fechado o STF de lá, é fantástica. É de uma imbecilidade, de uma ignorância total. Porque, afinal, o que é El Salvador? El Salvador é um país criado da junção de dois grandes municípios da República Centro-Americana no século XIX. El Salvador tem o tamanho exato de Sergipe, o menor estado brasileiro. Do ponto de vista de superfície, El Salvador é um ponto no mapa. El Salvador é um país colocado na 86ª posição para fazer negócios internacionais. Depois de fazer negócio com 85 países, é que pode se escolher El Salvador para negociar. A população de El Salvador é de 6 milhões de habitantes. Muito menor que a população do Rio de Janeiro, por exemplo, a população do país inteiro. E destes 6 milhões, 1.200.000 passam fome. Fome, numa proporção que seria equivalente no Brasil a 40 milhões de pessoas passando fome. Não estamos longe disso. A diferença é que em El Salvador os famintos colocam bandeiras brancas às portas das casas para pedir comida. Quando você vê uma casa com bandeira branca, é que estão passando fome. Deixe comida na porta. O crime organizado transformado em milícias e bandos é uma coisa gigantesca que domina o país inteiro. Um amigo meu que morou em El Salvador tinha que levar e buscar o filho à escola e vigiar todo o percurso para que a criança não fosse sequestrada. É muito comum em El Salvador o sequestro de crianças de manhã para devolver à tarde. Em troca de R$100, a moeda lá não existe, deixou de existir, a moeda lá é o dólar. Em troca de $100. Sequestra um menino de manhã, se alguém paga $100 que eu devolvo ele, aí devolve de tarde. É nesse nível que vive a população. A milícia é tão forte que assassinou o arcebispo da capital de El Salvador na porta da catedral. É um país tão louco que no final da década de 60 e início de 70 teve uma guerra com Honduras por causa de uma partida de futebol. Guerra, foi uma guerra. Não tem como sobreviver, mas conseguem fazer uma guerra. Deve ser com mosquetões, com arcabuzes do século XIX. Com todo o respeito que eu tenho por El Salvador. Mas querer comparar o Brasil com El Salvador, uma coisa é a Assembleia de El Salvador, eleita sabe-se Deus como, porque durante a sua existência, El Salvador teve dezenas, quase uma centena de golpes militares e de presidentes militares. Não há nenhum respeito pela democracia em El Salvador. Você não pode dizer que é um país estável. Pequeno, de baixa população, desemprego gigantesco, milícias tomando conta, peste, doenças as mais variadas, o povo passando fome, com baixa instrução, com baixa educação. Conhece um país assim? Eu conheço um país assim, e caminhando cada vez mais para o buraco. Com certeza, na cabeça de Dudu Bananinha, ele pensa, o desejo é que o Brasil se transforme num gigantesco El Salvador. E é justamente este quadrúpede que vem festejar e dizer que El Salvador é um exemplo porque fechou o Supremo Tribunal Federal de lá, a Assembleia Legislativa. A corrupção em El Salvador atinge níveis gigantescos. A ex-primeira-dama está na cadeia. O ex-presidente também está na cadeia. Mas isso não quer dizer que a corrupção tenha acabado. Não, é cada um esperando a vez de ir para a cadeia. As cadeias de El Salvador estão superlotadas pelos mais diversos crimes. El Salvador, em suma, lamentavelmente, não tem futuro como nação. É um pedaço de terra, administrado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Faz parte da América Central. E é justamente El Salvador que Dudu Bananinha quer comparar com o Brasil, ou quer comparar o Brasil com El Salvador. Há uma distância gigantesca. Gigantesca. Mas em vez de estar preocupado com o fechamento, festejando o fechamento do Supremo Tribunal Federal de El Salvador, deveria estar lamentando o estado de miséria em que vive aquele país.
que não se diferencia muito do estado de miséria para onde caminha o Brasil, sobretudo debaixo do governo do pai de Dudu Bananinha. Eu não podia deixar passar batida essa referência, porque ele fala para o povo, fala para a massa. Em El Salvador, a Assembleia Constituinte legalmente, ninguém sabe o que é lei em El Salvador, legalmente fechou o Supremo Tribunal Federal. Meu amigo, se você me dissesse que os Estados Unidos fez isso, que a França fez isso, que a Hungria, a Inglaterra, o Canadá, que a Argentina fez isso, até valia a pena parar para estudar e pensar e pesquisar. Mas El Salvador, como país, Dudu, é a projeção da sua bananinha. É desse tamaninho. Talvez por isso sua fixação em El Salvador. Com todo respeito a Sergipe, que é um grande estado. Terra pequena, porém descende de povo trabalhador. Mas El Salvador, Dudu, é projeção sua. Você olha e diz, meu Deus, isso é do tamanho de El Salvador, na América Central. Esse tamaninho. E ainda pensa que tem valor. Enquanto isso, a gente vai lutando. A gente vai levando. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.